Olá a todos. Estamos a viver um tempo bastante estranho. Estamos a ouvir tambores de guerra por todo o lado, sobretudo na Europa, e não só. Estamos a ver muitos governantes promoverem ativamente a ideia de guerra, comprarem armas, gastarem imenso dinheiro em armamento, dinheiro esse que poderia ser usado em educação, em hospitais, em saúde, em cultura, em criatividade, em bem-estar global, em melhorar a qualidade de vida das populações, e em vez disto temos esta retórica de guerra. Eu queria fazer notar a toda a gente que, ao longo da história, temos sempre visto que as ditaduras adoram guerra, adoram dominação, adoram expansão, adoram agredir e adoram exércitos e armas. Pelo contrário, nos tempos de paz, o que temos visto, normalmente, é uma expansão da cultura, da criatividade, um espírito de colaboração, um espírito de abertura, um espírito de colaboração e de abertura intercultural. É um pouco o contrário do que estamos a ver, um espírito cada vez mais disseminado de avaliação mútua, de busca de quem tem razão, mas também de quem é mais forte, quem manda, quem domina. Uma tendência para avaliar facilmente tudo e todos, achando que são inferiores, são maus, são diferentes, todas essas coisas. Um espírito de paz não vai nesta direção. Uma vez mais, estamos a ver uma situação de grande perigo a nível mundial e uma questão a colocar é o que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos. Eu diria que é muito importante o fazermos dentro de nós mesmos, connosco mesmos e com os que nos estão próximos. Nomeadamente, abstermos-nos de estar constantemente em busca de tomar partidos, avaliar, agredir, diminuir os outros, por vezes insultar facilmente, querer tomar partido, querer que alguém ganhe e alguém perca, querer que alguém seja humilhado, que alguém seja morto até. Em vez disso, um espírito pacífico importa ser desenvolvido. E este espírito pacífico tem tudo a ver com amor, com paixão, com uma busca de harmonia e tem a ver, sobretudo, com procurarmos terreno comum com os outros seres humanos. Como disse outrora, num tempo perigoso também para a humanidade e para a Europa, o famoso cantor Sting, os russos também gostam, também amam os seus filhos. Todos nós, em geral, amamos os nossos filhos e todos nós, em geral, gostamos de sentir segurança, estabilidade, para expandirmos e desenvolvermos o que temos de melhor em nós, para podermos ser criativos, para podermos partilhar, para podermos desfrutar das famílias, para podermos desfrutar da amizade, cultivar amor, sem dúvida. Isto tem tudo a ver com paz. Os tempos de guerra normalmente canalizam a criatividade e o esforço para a destruição dos outros e para a criação de armas. Não promovem bem-estar nem felicidade, não promovem segurança, não promovem normalmente a cultura em geral, nem a qualidade de vida, muitíssimo pelo contrário, como todos sabemos muitíssimo bem. Estamos a ser manipulados na direção da guerra e de um espírito de guerra, e isso nunca serviu à maioria da população, historicamente. Nós precisamos, e sim, diria eu, de encontrar realmente fatores comuns, áreas de partilha, interesses comuns com toda a gente. Sejam russos, ucranianos, israelitas, palestinianos, etc. Precisamos de cultivar antes este espírito de encontrar paz, de encontrar aquilo em que todos estamos unidos, porque somos fundamentalmente humanos. Nomeadamente, o facto de termos mente, consciência e emoções. O facto de todos nós podermos sentir prazer e dor, mas, sobretudo, todos nós nos sentirmos bem quando expandimos livremente as nossas melhores capacidades, as nossas melhores qualidades. E isso faz-se, sobretudo, com paz interior e em tempo de paz. Então, eu diria que para melhorarmos esta atmosfera psíquica global que nos incita à guerra e à destruição, e que procura guerra e destruição, sobretudo, tenho eu tendência a pensar, por uma questão chamada lucro. As indústrias de armamento lucram muitíssimo com guerras e só lucram quando têm armas para vender e abastecimentos de armas para continuar a vender.
é importante perceber que não importa em nada para bem da humanidade e de todos nós apoiar as indústrias de armamento, apoiar as guerras, importa procurar paz. Isto que pode parecer ingênuo, talvez não o seja, porque, historicamente, mais uma vez, nós temos belos exemplos de tempo em que havia muito mais partilha e abertura cultural. As pessoas de ideologias diferentes, lugares diferentes, cores diferentes, etnias, perspectivas diferentes, abriam-se umas às outras, estavam umas com as outras, partilhavam umas com as outras, queriam saber de maneira aberta o que acontecia com os outros. Quando nós estamos numa postura de abertura e de amor, culturas diferentes interessam-nos porque gostamos de aprender cada vez mais acerca da humanidade. E então, se alguém é exótico, se alguém é diferente, se alguém pensa de outra maneira, sente de outra maneira, isso torna logo a pessoa interessante. Temos provavelmente muito a aprender com ela. Isso consegue-se num clima de partilha. Neste momento, eu penso que é fundamental cultivarmos um espírito pacífico interiormente, pararmos de avaliar os outros com demasiada facilidade e de criticar e de insultar, para percebermos que somos todos humanos. Estamos todos aqui em busca de nos sentir bem e aqueles que vemos por vezes como inimigos, como pessoas perturbadas, como pessoas horríveis, são também tão humanos como nós. Têm uma consciência humana, têm emoções, sofrem, sentem prazer. E há muito mais que partilhamos com eles do que existem diferenças. E vale a pena procurar sistematicamente pontes, entendimentos, fatores comuns, para a partir daí marcharmos em direção da paz e não da guerra. Então, isto é a ideia do momento. Como sempre, se gostarem, subscrevam o canal, comentem, partilhem.